Glória a Deus. Você acredita que Deus ainda tem mais para a sua vida? Você acredita nisso, irmã? Então eu queria que você agora fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, parasse de olhar ao entorno e olhe para dentro do seu coração e faça uma oração de gratidão dizendo assim: Senhor, obrigada pelo que você fez até aqui. Ou talvez você tenha chegado até aqui e não tenha sentido nada ou recebido nada. E a sua alma está seca, como terra seca, sedenta por água fresca. Não desiste de Jesus não, minha irmã. Se ainda você não foi tocada, se ainda você não recebeu algo de Deus nesse lugar, se você ainda continua se sentindo seca e abatida, peça para Ele fazer algo novo em você e por você. Vem, Senhor, neste lugar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 5, versículo 3. Tiago 5, verso 3. Olha que interessante esse texto que Deus me deu nessa manhã. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Ontem à noite eu tive uma visão de vocês, como a Maria disse, nós conversamos depois da conferência do culto e nós sentimos essa resistência, um peso muito grande aqui sobre a vida de vocês nesse lugar. E na hora que Deus me mostrou vocês, no momento daquela oração profética, que eu pedia para que vocês batessem as asas, ou que saíssem do lugar, vocês viram a dificuldade de você sair do seu lugar e você bater asas, e de você vir aqui à frente. Vocês perceberam isso? Sim. E eu vi no reino do Espírito, a minha visão se abriu e eu vi as asas de vocês, elas estavam enferrujadas. E daí o Senhor me falou, é a dificuldade de bater as asas porque elas estão enferrujadas. E na hora que eu olhei os pés estavam presos em correntes. Sabe, e quando uma águia, ela perde o propósito de bater as suas asas e os seus pés estão presos no chão, ela perde completamente o seu destino e a sua identidade de existência. Porque ela não nasceu para ficar ciscando a terra, e ela não nasceu para não bater asas e voar e alcançar as maiores alturas. Irmãs, isso que eu estou dizendo para vocês saiu totalmente fora do script da palavra que eu ia pregar para vocês. Você recebe isso como um rema da parte de Deus nesse lugar, amém? E fiquei orando nessa madrugada e nessa manhã Deus me deu exatamente esse texto de Tiago dizendo: o seu ouro e a sua prata estão enferrujados. Eu falei, Jesus. Ou seja, o propósito e a identidade pelo qual Deus lhe deu e lhe formou e lhe gerou lá antes da fundação do mundo estão paralisadas, estão em decomposição, estão sendo destruídas pela ferrugem, estão engessadas ou embotadas. E ele continua, que essa ferrugem será testemunha contra você mesma. Jesus, você pode dizer ai?
essa ferrugem é testemunha contra você mesma. E essa ferrugem que vai te devorar, diz o Senhor aí em Tiago. Se você estudar um pouquinho de química ou de física e entender o processo da ferrugem, irmãs, a ferrugem é uma exposição do metal à água e ao tempo, ao ar. E ela vai se decompondo, ela vai se desfarelando. E isso me lembrou o Santo dos Santos. Eu não sei se você sabe, na época do tabernáculo, mas o lugar santo, o santíssimo lugar, era um lugar sem ar, sem correntes de ar. Era um lugar totalmente escuro, não tinha janela, não tinha ventilação. Era um lugar totalmente vedado, fechado, coberto. Um lugar no qual a Arca da Aliança era mantida e o sacerdote somente uma vez por ano adentrava ali o Santo dos Santos, porque ali havia a presença santíssima de Deus. E o Espírito me trouxe isso, porque o objeto, o metal, a prata, o ouro, o metal, longe do ar e da água, ele precisa estar neste lugar em que ele não se decomponha. E o lugar em que ele não vai se decompor e não vai sofrer a ação do tempo é no Santo dos Santos. E eu entendi porque você não disse amém, aleluia, nem glória a Deus. Porque muitas vezes você não está lá. E você está enferrujada, sofrendo a ação do tempo. Sofrendo a ação de decomposição dessa ferrugem. Mas não tem só palavras ruins, tá, irmã? Tem uma boa palavra da parte de Deus, porque quando Ele mostra algo para nós, quando Ele nos revela que Ele não sofre de ser fofoqueiro, quando Deus nos revela algo de ruim em nós, é porque Ele quer curar e restaurar e fazer novas todas as coisas, amém? E Ele realmente deseja, e a gente tem essa mania de falar que Deus deseja isso, aquilo ou aquilo outro, e eu tenho muito temor de usar essa palavra, mas o que eu pude sentir da parte de Deus é que Ele tem um óleo para sarar ou para corrigir a ferrugem sobre as nossas vidas. Porque a ferrugem nos trava, e se você ler e meditar nesse texto da palavra de Deus, ele vai dizer assim, que eles ficaram enferrujados, o ouro e a prata, que, queridos, ouro e prata não enferruja, não sei se você sabe disso. Mas Tiago disse que o ouro e a prata estavam enferrujados, porque eles estavam entesourando os seus tesouros para si mesmos. Hello, tem alguém aqui? Então, o que significa tudo isso? Significa que Ele te deu uma identidade, um destino, Ele te deu esse propósito, mulheres restauradas ou resgatadas, mas que na hora que você olha para você, você acha que você não tem tudo isso. Que você não tem o ouro, não tem a prata, que você ainda tem muito a receber, que você ainda tem muito a ser curada, que você tem muito a receber da parte de Deus, e o que você tem não é suficiente. E nada mais é do que o espírito da orfandade, irmãs. Tudo aquilo que você tem e acha que você não tem nada, é o espírito de orfandade agindo ou falando com você. E o espírito da orfandade, ele faz com que a gente olhe para o nosso ouro e para a nossa prata e veja que ela não dá nem para nós, dirá para os outros. E para que mulheres curadas ou resgatadas e proféticas? Se não tiver para que ter uma identidade se não tiver um propósito?
Para que ter ouro e prata se não dá para enriquecer os outros, a não ser enriquecer a si próprio? E nós estamos mendigando nesse espírito de orfandade, porque apesar de termos sido resgatadas, termos sido resgatadas, nós olhamos para nós e falamos: não temos ouro nem prata, somos miseráveis, somos órfãos. E a órfã está lá em Ruth. Você pode abrir comigo? Glória a Deus. Você vai colocar no santíssimo lugar, nessa manhã, o seu ouro e a sua prata. E o seu ouro e a sua prata, que até hoje você só viu se enferrujar, vai ser entesouramento para você mesma, mas a partir de você ser uma fonte para jorrar para as nações da terra. A partir de você, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o Brasil e para as nações da terra. Ruth 1, e eu gostaria que você lesse os 4 capítulos de Ruth. É muito pequeno, mas o livro que fala de um maior resgate na Bíblia Sagrada é Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. O livro de Ruth é no tempo dos juízes. É um tempo de depravação moral, de depravação espiritual, irmãs. Era um tempo de miséria, de falta de avivamento, de poder do Espírito Santo, em que as pessoas estavam sofrendo em todas as áreas e até mesmo de fome. Com certeza de traição, de decepção, de muitas coisas ruins dizendo. Então, escute já o que Deus está falando conosco, que no meio da nossa história, ou no meio das calamidades, das tragédias da vida, Deus é capaz de escrever um romance. No meio das calamidades e das tragédias da nossa vida, Deus é capaz de escrever uma história de resgate, uma história de amor. Isso é o livro de Ruth. É como se Deus colocasse no deserto da nação de Israel, em que, se você puder ler o livro de Juízes, você vai se decepcionar com você mesma. E dizer assim: Deus, o quanto nós somos perversos e imorais, e o quanto nós somos carnais, e não conseguimos sermos fiéis ao Senhor. Irmãs, e naquele cenário de tamanho deserto, tanto real, porque as pessoas estavam passando fome em Israel, estavam contra Deus, e todas as vezes que as pessoas se levantavam em pecado contra Deus, para adorar outros deuses, para não ser fiéis ao Senhor, vinha o juízo de Deus sobre a nação. E dentro desse cenário de juízo, de tribulação, de enfado, de cansaço, de tragédia, Deus levanta uma história de amor. Deus levanta uma história de resgate, ou para te dizer assim: no meio da tragédia da sua vida, no meio da história de decepção que você estiver vivendo, Deus vai levantar uma história de resgate, uma história de amor, está sendo escrita. Agora, nenhuma história de amor é escrita sem sofrimento, amadas. Então, o livro de Ruth começa dizendo assim: olha, nos dias que os juízes julgavam a terra, para nós vermos assim, olha, eram tempos de calamidade,
tempos de tribulação. Mas o Senhor que resgata todas as coisas é o Senhor no meio da tragédia e da calamidade. As coisas podem sair do seu controle, mas do controle de Deus, jamais. Glória a Deus pelo seu amém tão espirituoso. E você que disse amém vai receber a bênção de Deus. E aquela que não disse amém, você recebe a bênção dela. Amém? Vocês concordaram ainda? Oxe. E dizendo isso, ele fala que Noemi vai embora para Moabe. Várias pessoas falam muito mal deles, dizendo, eles não buscaram Deus, eles deixaram Belém, que era a casa do pão, porque Belém significa no hebraico a casa do pão. Abandonaram Israel, abandonaram Belém e foram lá para Moabe, uma terra de paganismo, mas era uma terra que estava tendo pão ali. Eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente podia sair desse quadrado teológico para dizer que eles foram tão infiéis e foram para Moabe, porque de repente eles eram tão fiéis a Deus e clamavam, e clamavam, e clamavam, e estavam ali buscando uma provisão de Deus, e de repente eles sentiram uma direção de ir para Moabe, e não está escrito na Bíblia. Da mesma forma como o Espírito de Deus aparece para Jesus e o leva para o deserto, será que o Espírito de Deus não pode te levar para Moabe também? E como eu creio que Ele é o Senhor da história, talvez essa família de crente, no meio de um povo depravado, que era o povo de Deus, mas que estava em pecado, e o juízo de Deus tinha vindo sobre Israel, receberam de Deus uma direção para dizer, deixa tudo aqui e vai para Moabe, vai ser missionário lá. Não sei. Chegando lá, passado um pouco de tempo, o marido morre. Aí os crentes legalistas falam, tá vendo? Estava desviada, foi lá, se estrumbicou. Mas eu conheço missionários que foram lá para aquela terra e lá morreram. Será porque era desviado também? Ou estavam cumprindo um chamado? Sendo para a vida ou para a morte, o melhor é estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, irmãs. Porque a gente tem o romantismo de que, olha, Deus vai te levar para Moabe. Nossa, eu vou pregar, vou fazer uma grande igreja, o ministério vai bombar e chega lá, tu morre. Qual morre de malária, de dengue, de tantas outras coisas. É só você conhecer a história dos missionários ao longo da história da igreja. Mas voltando, é para dizer que daí um pouco de tempo os filhos se casam. E Noemi tinha 2 filhos muito bons para ela. E esses filhos se casam com 2 mulheres moabitas que eram pagãs. E Noemi, como uma mulher temente a Deus, ela começou a evangelizar e pregar. E aquelas 2 mulheres se tornaram as suas discípulas. Então aqui não sabe essa rixa de sogra e nora, de inimigas, de rivais? Mas você que é sogra, você que é nora, ou você que é sogra, porque sempre começa pela hierarquia maior, você que é sogra, você deveria tratar a sua nora como uma discípula, como alguém de valor, que vai aprender através da sua vida. Você que é sogra está na vida da sua nora, não para fazer da vida da sua nora uma desgraça e um inferno, mas você está na vida da sua nora para fazer a vida dela melhor, mais excelente, mais leve, para indicar-lhe o caminho que que ela não deveria tomar. Jesus. Resgata as sogras deste lugar. Resgata as anacondas aqui, Jeová. E tem nora que não é flor que se cheire, né? Tem nora que não presta.
Resgata as noras nesse lugar, Senhor Jesus. Você gosta que fala dos outros, né? Será que você é uma nora agradável a Deus? Ou você é uma nora que é uma pedra no sapato da tua sogra? Você honra, abençoa, respeita a tua sogra. Não é ser escrava dela, não é fazer tudo o que ela quer, não. Isso é antibíblico. Você não nasceu para ser escrava da tua sogra, para fazer tudo o que ela quer, senão a tua vida vai ser o inferno. Não, isso é prisão. Mas assim você consegue abençoar a tua sogra e honrá-la como ela é digna de honra pela posição que ela ocupa de ser mãe do seu marido. E aqui então nós vemos todo esse quadro, essa mulher temente a Deus que vai para uma nação pagã e ela tem 2 discípulas. E a Bíblia diz isso muito claro, e você já conhece o resto da história. Passaram-se 10 anos, os 2 filhos morrem. E Noemi entra então numa situação de muita calamidade, irmãs. Ela ficou sozinha com os 2 filhos. E um nome dessas noras era Orfa e a outra era Ruth. Eu aqui falei da órfã, no sentido do espírito de orfandade, de você nunca se sentir resgatada o suficiente, de você sempre se sentir necessitada, carente de receber alguma coisa. E é essa disposição do seu coração de querer receber algo sempre, constantemente, que é o espírito de Dadá. Que é, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. É a minha ferida, é a minha dor, é a minha dificuldade, é a minha bênção, é a minha família, é o meu casamento, é o meu ministério, é a minha igreja, é o meu curso, é o meu não sei o quê. É esse espírito de Dadá que tem enferrujado o nosso ouro e a nossa prata, porque nós queremos entesourar para nós mesmas. Deus não lhe dá uma identidade, uma personalidade restaurada para que você possa estar numa vitrine de joias. Deus, Ele está realmente fazendo esse mosaico, costurando esse tapete ou essa coxa, me fugiu a palavra, essa coxa de retalho, costurando esse bordado de uma construção tremenda que as pastoras já falaram aqui ontem, hoje, para dizer assim, com um propósito, não para ficar bonita a sua cama, mas para cobrir o frio de milhares de milhares. Porque Deus é o Deus da coberta. Deus é o Deus da cobertura, Deus é o Deus do resgate. Ele não revela a nossa nudez, Ele vem nos cobrir. Então a tua história é uma história de resgate, para você ser a coberta que vai cobrir outras histórias. Você é o ouro e a prata escolhido para ficar reluzindo numa vitrine, não. Numa vitrine chamada púlpito, não. Mas para você reluzir lá no discipulado, com a sua sogra e 2 discípulas. Você precisa pegar uma mulher. A 12, não, você não precisa de 12, você precisa de uma. É uma mulher. E cuidar de uma mulher como se você cuidasse da sua própria vida. E uma mulher que você vai cuidar, que você vai dar a sua vida a serviço dela, que você vai discipular, que você vai formar o caráter de Cristo. É nesse exercício do discipulado, de fazer o outro a imagem de Cristo, assim como você está querendo ser.
é que o teu ouro e a tua prata não enferrujam. Vocês estão entendendo, irmãs? Então, se você veio aqui resgatada, profética, para quê? Está amarrado em nome de Jesus. Que eu escutei o diabo falando assim para mim: você vem aqui só para estragar o prazer. É que tem um comichão dentro de mim, de um chamado, de uma urgência, que não é possível que você se receba tanto, se deleite tanto em congressos e conferências e saia achando que ainda não está bom e que você ainda tem muito para receber, enquanto tem milhares de descobertas, perdidas e desamparadas aqui em Marabá. Sabe aquela história de Jesus: vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui? Eu me lembro de um dos momentos de encontro tremendo que eu tive com Deus, e todo mundo falou assim: eu queria ficar aqui, e eu assim, não vejo a hora de sair daqui, porque eu queria saber se o que eu tinha vivido naquele final de semana era real, para transformar a minha vida e a vida das pessoas fora da igreja. Resgatada e profética, para quê? Para cumprir um chamado e um propósito. E aí sobra para essa Noemi 2 discípulas. Das 2 discípulas sobra uma. E Noemi fala assim: órfã, voltem, eu quero que vocês voltem para a sua terra, para a sua família e para os seus deuses. E órfã era aquela crente meio barbante, né? Mas Ruth fala assim: olha, o teu Deus é uma das mensagens, é um dos pactos mais magníficos que eu conheço na minha vida, de demonstração de amor. Nós podemos ler isso. Porém Ruth respondeu, Ruth 1,16: não insta, quer dizer, pare de insistir para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada junto a ti. Que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Tem marido e mulher que não pode falar esse pacto aqui no dia do casamento. Então esse compromisso de uma mulher que era pagã e que Noemi, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu metade dos discípulos dela, ela perdeu todos os seus bens financeiros e só restou uma vida. Mas essa vida fez valer a pena todo o investimento, toda a dor, todo o sofrimento. Se você entender o coração dessa Noemi, que ela foi capaz de perder tudo para resgatar uma vida. Às vezes você não tem coragem de perder a novela da Globo, do Pantanal. Às vezes você não tem coragem de perder o capítulo da série. Você não tem coragem de perder 10 minutos para dedicar a alguma pessoa que precisa. É tudo para você. O seu dinheiro, o seu sofá, o seu carro, a sua cama, os seus bens, as suas posses. É para você. Ainda você olha para você e não se vê enriquecida. E aí você sabe da história.
E Noemi, na amargura dela, ela volta então para Belém, porque ela ouviu falar que Deus havia restaurado a sorte de Israel e havia pão novamente na casa do pão. Porque tem momentos na nossa vida que a casa do pão não tem pão. E é esse momento que nós precisamos produzir esse alimento lá no Santíssimo Lugar, lá no Santo dos Santos, porque tem hora que nós não vamos receber pão da casa do pão. E nessa situação, irmãs, tem tantas coisas que eu poderia citar do livro de Ruth. A amizade delas, o resgate, o livro do resgate. Mas quando a pastora disse resgatadas, na hora eu me lembrei de Ruth, que ela encontra um resgatador, um remidor para a sua história. Essa mulher, ela se converte do paganismo para o judaísmo. Ela se entrega totalmente, ela abandona os seus pais, ela abandona os seus deuses, ela abandona a sua nação. Ela deixa tudo para servir Noemi. E naquele momento em que elas voltam para Israel, ela diz: não me chamem mais Noemi, mas me chamem Mara, porque a mão de Deus me castigou. A mão de Deus me afligiu, porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus pesou a mão dele contra a minha vida. Queridos, essa é o nosso clamor, e eu vou te dizer, esse é o nosso coração encharcado na orfandade. Quando nós percebemos que na hora que a calamidade, na hora que a tribulação, na hora que a luta vem na nossa vida, nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus virou as costas, que Deus está longe, que Deus não está perto, que Deus pesou a mão, que Deus está de fusquinha, de briguinha, de picuinha conosco, que Deus se esqueceu do nosso nome. Esse é o espírito da orfandade que grita em nós no meio da calamidade, dizendo: aonde está o seu Deus que lhe abandonou na hora que você mais precisava dele? E ela diz: não me chame mais de Noemi, que significa agraciada por Deus, mas me chame de Mara, amargurada por Deus. E sabe o que Deus faz? Deus não fala nada para ela. Já passou por isso, pastor? Você está lá naquela hora da calamidade, amargurada, ressentida, achando que você está esquecida de Deus, e Deus não te fala nada. E aí você diz para você mesma: realmente, eu sou uma esquecida. Mas o livro de Ruth é um oásis no meio do deserto para dizer que Deus é o Deus que resgata a nossa história. E a coisa mais incrível é que Ele tem uma história de amor para cada uma de nós. O amor que nos resgata, o amor que nos constrange, o amor que nos transforma, um amor no meio do nada. E Ruth fala sobre isso, ela encontrou esse amor e ela diz: a partir de aqui, eu não abro mão de mais nada por esse amor. Ela abriu, voltaram, estão lá em Belém, todo mundo recepciona elas, porque Noemi era muito conhecida. E tinha aquele propósito delas irem trabalhar para pegar o resto das colheitas. E elas voltam para Israel justamente no tempo da colheita em Israel. E a Bíblia diz que por sorte, quem é a nossa sorte? Por sorte, sem querer, e ela realmente não sabia, ela acaba entrando nas eiras ou nas fazendas de Boaz, que segundo a palavra de Deus era o resgatador da família de Noemi, de Elimeleque, o marido de Noemi. E aquele homem foi generoso com Ruth, porque a palavra diz
Rute 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros por casualidade. Entrou no campo, na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Versículo 6, o servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que eu a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora, e só parou um pouco para descansar no abrigo. E Boaz disse: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique aqui com as minhas servas. Quando você tiver sede, elas vão te dar de beber, e os meus servos vão te dar as espigas para sustentar você e a sua sogra. Irmãs, aquela época, a viuvez era um sinal de total desamparo. Talvez não faça sentido para você, mas naquela sociedade muito antiga, uma mulher sem marido era uma mulher desamparada. Ou ela estava na casa dos seus pais, sendo amparada por eles, ou ela estaria na casa do seu marido, e ali ela perde o seu marido e ela perde os seus filhos. E Ruth também perde o seu marido. Eram duas viúvas pobres, miseráveis, que não tinham sustento. O futuro era muito incerto para elas. Elas viveriam de esmola das pessoas em Israel, da misericórdia das pessoas em Israel. E naquele momento, o Deus que tudo vê, o Deus que tem uma história de amor no meio da história da tragédia, o Deus que escreve a história de amor com linhas de calamidade. Ficou poético isso, Má? Anota isso daí, irmã, por favor. O Deus que escreve uma história de amor com linhas de calamidade, de provação. Ouro puríssimo, com linhas da provação. Ouro puro, provado pelo fogo. Linhas de ouro. Ele está costurando. Ele está costurando uma linda história, um bordado perfeito, de ouro puríssimo, escrito, bordado, com linhas de calamidade. E aquela discípula foi capaz de dar a vida pela sua discipuladora. Eu não te deixarei. Porque muitas pessoas, elas olham para nós e elas gostam de estar conosco enquanto nós temos para dar para elas. Elas adoram estar conosco quando a gente ainda tem alguma coisa que elas possam usar ou utilizar. E na hora que elas não precisam mais de nós, elas viram as costas. Ah, essa daí já está velha, já está démodé. Ah, a palavra dela sempre prega a mesma coisa. A pastora falou aqui ontem: ah, identidade de novo você está pregando aqui. Ah, de novo essa mulher está falando a mesma coisa aqui. Será que você consegue olhar o coração de Ruth? Eu te amo mais do que o que você faz para mim. Eu a amo como a minha própria vida. E nós precisamos de amigos assim, irmãs. Nós precisamos de
amizades assim que vão nos servir, que vão estar conosco mesmo quando a gente não prestar mais para nada. Mesmo que a gente estiver naquele dia mal, naquele dia tão terrível, que a gente quiser não ter forças nem para levantar da cama, e aquela amiga vai lá e às vezes até deita conosco na cama. Eu não sei se ela consegue nos levantar, mas ela não nos deixa. Ela aguenta o tranco, ela está ali conosco para o que der e vier. Eu não vou te deixar, eu estarei com você até o fim. Não, eu não estou falando de Deus, eu estou falando de gente. Eu estou falando de Deus de pele. Talvez eu te escandalize falando isso, porque Ele nos chama de deuses lá em Salmos. Ele está dizendo assim: nós precisamos de Deus sim, mas também nós precisamos de gente. Nós precisamos que Deus resgata a nossa história, mas ouça, nós também precisamos de pessoas que resgatam a nossa história. Nós precisamos de pessoas que vão nos resgatar de nós mesmas, de um estado de solidão, de um estado de abandono, de um estado de desesperança. Nós precisamos de Deus de pele. Faz assim comigo, pele. Ele diz assim: olha, se você diz que ama a Deus que você vê, mas não ama o próximo, que ama a Deus a quem você não vê, mas não ama o próximo a quem você vê, você está mentindo. Esse Deus é um Deus de pele. Toca aí a pessoa. Ele não é só espírito, não. Quando Tomé aparece, quando Jesus aparece para Tomé, ele depois de ressuscitado, ele fala assim: tá, mas se eu não puser o dedo na tua carne, fala comigo, um Deus de pele, um Deus de carne. E ele fala: se eu não puser o dedo na tua carne, eu não vou saber se é você. E Jesus, ele foi para o céu, ele está lá no céu, e ele diz assim: olha, agora vocês são a minha imagem, vocês são a minha pele na face da terra. Então quando você abraça sua amiga, é Jesus abraçando aquela amiga, o Deus de pele. E quando você se importa com alguém que está sofrendo, é o Deus de pele se importando. Porque tem momentos, irmãs, que nós não sentimos nada espiritualmente. Tem momentos que nós estamos na casa do pão, mas a casa do pão não tem pão. Pode não ter pão, mas tem que ter pele. Dá para você tocar na pele aí? Tem que ter pele. E aqui, Ruth está dizendo assim: a gente não tem pão, mas a gente tem pele. Você pode não ter pão, mas que não te falte pele. Porque a pele vai te resgatar da orfandade. Porque a pele vai te resgatar da rejeição, do abandono, do abuso, da solidão. Nunca se existiu na história da humanidade uma geração tão sozinha, tão sem pele como essa geração. Eu não sei se eu disse isso aqui para vocês, porque eu ando muito e eu não sei onde que eu digo cada coisa, mas se descobriu que essa geração de jovens é a geração que menos faz sexo na história da humanidade. Uma geração que não suporta pele. Nós não suportamos ficar 5 minutos, olho no olho, coração com coração, sem celular na mão.
E esse distanciamento emocional, quando eu me distancio do próximo, eu me distancio de Deus. Hello? Como você pode dizer que ama a Deus a quem tu não vê, se você não ama o próximo a quem tu vê? Tô falando quase, né? Paraense, assim. E como que tu pode dizer que se relaciona com Deus a quem tu não vê, se você não consegue se relacionar com o seu próximo a quem tu vê? Se você não se relaciona com gente, então você não tem relação com Deus. Eita! É para pirar a batatinha, não é? Porque tem muitos crentes que falam assim: não preciso de gente, eu preciso de Deus. Foi Deus que me ungiu, Ele que me levantou, não preciso de gente. Eu entendo você, porque o apóstolo Paulo falou isso também. Eu sou o apóstolo Paulo, ungido pelas mãos do próprio Cristo, que me apareceu a caminho de Damasco. Eu não preciso de gente, eu só precisei do próprio Deus me ungir. Eu não preciso de Jerusalém, eu não preciso dos outros apóstolos, do concílio de Jerusalém, para me ungir, e para me respaldar, e para me validar. Eu sou, porque o próprio se apareceu para mim. Queridos, depois do fim da sua carreira cristã, você vê esse mesmo homem preso, condenado à morte por Nero, aprisionado, e ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro dos prisioneiros, o mais miserável dos pecadores, te peço, traga-me Tito, traga-me Timóteo, traga-me Barnabé, traga-me Marcos, porque eles me são muito necessários. Aleluia! Não ali aquele homem que foi arrebatado ao céu, que fez paralítico andar, surdo ouvir, milhares, a igreja na Ásia Menor inteira convertida. Ele podia dizer: não, eu tenho o Espírito Santo, cara, eu sou assim com o cara lá de cima, eu não preciso de gente. Mas quanto mais próximo de Deus ele estava, mais consciente ele era de que ele precisava de gente. Porque é gente que nos resgata da gente. É gente que nos resgata da nossa própria história. Quando eu olho para você e vejo o teu sofrimento e a tua calamidade, e que você continua de pé e adorando a Deus e sendo fiel a Ele, você me resgata da incredulidade. Quando eu vejo você tratando bem os seus filhos, cuidando da sua casa, do seu marido, você me resgata de querer abandonar tudo e dar um chute e mandar tudo para o espaço. Porque gente resgata a gente. E voltando para isso, que eu preciso terminar, vem Boaz. Ah, Boaz. Queridos, Boaz, você sabe quem é Boaz? Boaz, lógico, é uma tipificação de Jesus no Velho Testamento. Boaz é o resgatador, o parente remidor. Mas Boaz, sabe de quem ele era filho? Vou te contar não, lê aí. Abre sua Bíblia. Não, eu quero te passar vontade.
Mateus 1. Mateus 1. Estou terminando. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 5. Salmão gerou quem? Salmão gerou. Você podia dizer assim: nossa, nem foi apresentado, nem sei quem é. Mas Salmão era um dos 12 espias de Israel na época de Josué. Você nem foi apresentado, mas aqui ele fala o nome da mãe. Eita! Ele era filho da mãe. De uma mãe resgatada da orfandade, resgatada do paganismo, resgatada da viuvez, resgatada da miséria financeira. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Conhece? Então, a mãe de Boaz era... Eita! Tu sabia disso? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e Davi gerou Jesus Cristo de Nazaré. Então Boaz era filho de Raabe, a prostituta, que se tornou resgatada. Então uma mulher resgatada, ela transforma a realidade da sociedade onde ela está. Aí tem propósito, porque se ele me resgatou, gente, eu não posso guardar isso na gaveta da minha casa. Eu preciso contar isso para o meu amigo, para o meu colega. Eu preciso falar para a minha vizinha. Eu preciso falar para o meu paciente. Eu preciso chamar alguém, fazer um bolo e dizer: olha, deixa eu te contar, eu estava uma bagaceira, mas aí eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. E menina, eu nunca mais fui a mesma. Tem alguma coisa aí. Então Boaz, filha de Raabe. Interessante que o Senhor coloca apenas... Existem 4 mulheres na genealogia de Cristo. Desculpa porque eu não estou aguentando. 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. As improváveis, as destituídas, as nada. 4 mulheres improváveis, com uma história de calamidade, que foram resgatadas e colocadas na linhagem de Jesus. E esse Boaz, filho da ex-prostituta, que Deus não a chama assim, filho de Raabe, a grande heroína da fé, Raabe, a resgatada, gerou Boaz. E Boaz,
ele é o parente de Elimeleque. Naquela época, o parente mais próximo tinha que resgatar, era o único capaz de comprar as terras de volta. Primeiro se oferecia para o parente mais próximo, para depois se oferecer para outros. E naquela situação tinha Boaz, e Boaz desde o início tratou de bondade e misericórdia para com Ruth, mas não só para com Ruth, porque ele era um homem bom com todas as pessoas, com todos os seus empregados, com todos os seus servos. Mas tem algo muito fascinante, irmãs, em que ela não tinha apenas essa amizade que eu relacionei agora com a sua sogra, mas ela também tinha um caráter íntegro. Ela vai para pegar alguma coisa que sobrava de migalhas daquela colheita, e ela fala: posso pegar? Será que eu poderia pegar? Com licença, por favor, eu posso, eu poderia. Como que as pessoas em Marabá te conhecem? A grosseira, a estúpida, a fofoqueira, a exibida, a metida, a arrogante, a religiosa, a igrejeira, não sei, como é aí que você é conhecida? A que grita com os filhos? Porque a Bíblia fala que toda a cidade de Belém falou de Ruth, e falou que ela era uma mulher diferente das outras pagãs, que ela de fato tinha uma vida que dava testemunho da religião, do judaísmo, do temor a Deus. E ela era virtuosa, e ela tinha abandonado tudo para sustentar a sua sogra. E ela dava bom testemunho. Os empregados falam para Boaz: olha, ela não parou de trabalhar. Ela descansou ali um tempinho no abrigo, mas ela está aqui trabalhando desde a hora que ela chegou. Tem crentes que têm amigos que são empresários, que eles não contratam mais crentes, porque são os mais vagabundos, os que mais enrolam um tempo, são mentirosos, são folgados, não respeitam os seus patrões, os seus chefes, são abusados. Qual é o seu testemunho? Então você foi resgatada, e você precisa dar, ou se é que você foi resgatada, você tem que dar um testemunho de uma mulher resgatada, de uma mulher decente, não indecente. E voltando, ele então é generoso para com ela, porque ele ouve a fama dela. Ela havia abdicado de tudo para servir a Deus. Ela havia abdicado até do seu futuro, porque naquela época ela disse: eu vou estar com a minha sogra até a morte. Ela abdicou da sua vida amorosa, emocional, da sua felicidade, para estar ali com Noemi até o fim. Abriu mão dos seus planos, dos seus projetos, por uma pessoa, por um propósito, de uma história de resgate, de amor. Isso é nobre. Quantas pessoas que desfazem os seus casamentos dizendo: não, eu quero ser feliz. Não, eu vou deixar essa sogra aqui porque eu quero é ser feliz. Não, eu vou deixar meu filho porque o que eu quero é ser feliz. Não, eu vou deixar a igreja porque o que eu quero é ser feliz. Não, eu vou deixar o ministério porque eu preciso ser feliz. E ela disse assim, ela foi na contramão de tudo isso, dizendo: eu vou comprometer a minha felicidade, contanto que ela não fique desamparada. O quanto que nós estamos disponíveis
a resgatar outras pessoas ao ponto de comprometer a nós mesmas, irmãs. E quando você vê Boaz, Boaz era o resgatador, o parente remidor. E Jesus Cristo de Nazaré, por isso que fala que ele é a personificação de Jesus, porque Jesus é nosso irmão maior, que foi o nosso resgatador. E ele fala então com Ruth, e Noemi diz: olha, vai até lá, deite-se nos pés dele, fale para ele ser o seu parente resgatador. E ele faz tudo isso, vai conversar com outro parente que era mais próximo, e esse parente diz assim: olha, eu quero comprar as terras sim. Mas Boaz disse: olha, mas para comprar a fazenda, você tem que levar Ruth com você como esposa. E você tem que dar filhos a Ruth com o nome de Elimeleque, com o nome de Marlon, que era um marido de Ruth. E aí o outro parente diz: não, eu não vou comprometer minha herança. Não, eu não vou comprometer a minha vida. Eu não vou comprometer a herança dos meus filhos por causa da herança dos outros. Isso fala de doação e de entrega. Ali, aquele homem, ele estava dizendo: eu não vou abrir mão dos meus bens financeiros para resgatar o nome, a honra de uma família. Boaz então diz: eu vou comprar a fazenda e vou me casar com Ruth e vou ser o resgatador de Noemi. E vou ser o resgatador de Noemi, o resgatador não só da Ruth, mas também de Noemi. Irmãs, vamos nos colocar em pé, só para você entender mais um pouquinho aí. Essa história é tão tremenda, que diz assim, Boaz para Ruth: mais uma vez, eu vi em você maior virtude do que aquilo que eu já sabia a teu respeito. Porque você jovem, bonita, você poderia ter ido atrás de um outro homem para que se casasse com você. Mas você foi atrás de um princípio bíblico. Você foi atrás de um valor moral de Israel. Você foi atrás de cumprir um princípio que não é do seu povo, mas que é o seu povo agora. Porque segundo a história, Boaz já era velho para Ruth. E ele fala: você poderia ter ido atrás de qualquer jovem, mas mais uma vez eu vejo a nobreza em você, porque você não olhou para a minha idade. Você poderia ter casado com um homem jovem, rico, afortunado, mas você quis se casar comigo, que eu fosse o teu resgatador, porque você olhou para um princípio de eternidade. Quem não compromete o princípio de eternidade vai parar na genealogia de Cristo. Resgatada. Resgatada. E essa é uma história tão linda, irmãs. Uma história de amor. Que quando Noemi vê, e depois Ruth então tem um filho, coloca o nome desse filho de Obed, que se torna avô do rei Davi. Eita, né? Uma mulher resgatada que gera reis, que gera sacerdotes. Jesus. Queria que você entrasse nesse espírito, minha irmã. Há um Boaz resgatador aqui.
que Ele está escrevendo uma nova, não é uma nova, Ele está pegando a sua história de calamidade, a sua história de tribulação, de perda, de desafios, de dor, de desafetos. Você consegue ver um tear? Eu consigo ver um tear. Eu consigo ver a rejeição, o desprezo, o abandono, a traição, o abuso moral, físico, sexual. Eu consigo ver as calamidades, a dificuldade financeira, a escassez, a miséria. Eu consigo ver como se fosse fios de seda, mas são fios de calamidade que se transformam em fios de ouro puro, porque o ouro ele é forjado no calor do fogo. Então essas calamidades estão sendo transformadas nesses fios de ouro. Isso é tão lindo. E na hora que Noemi recebe os filhos de Ruth, o seu neto nos seus braços, ela diz assim, olha o que ela diz. Deixa eu voltar aqui para Ruth, me perdoa. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você tenha renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que te ama o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Aleluias, aleluias. O Senhor está restaurando, resgatando a sua história. Entregue para Ele as suas calamidades agora e as suas dores. Sabe, entregue para Ele. Ele é o nosso tecelão nessa manhã. Irmãs, Ele é o grande tecelão. Entrega para Ele, como se fosse entregando para Ele aqueles montões de algodão, ou de lã, ou de seda. Eu vejo literalmente, entrega a calamidade, a traição, a dor, a escassez, a dificuldade financeira, o desprezo das pessoas, tudo que você sonhou que deu errado, tudo que você sonhou e foi frustrado, entende? Deus vai te dar uma música sobre isso. Deus vai te dar uma música sobre isso. Tudo que foi destruído lá e bagunçado. Fecha os olhos, começa a ver essa linha de ouro. Não, Ele não desperdiça dores, Ele não desperdiça feridas, Ele não desperdiça calamidades da nossa vida, tragédias. Não, Ele não desperdiça. Só que Ele vai fazer um bordado perfeito com essa calamidade. Ele vai te fazer resgatadora de milhares. Porque o mesmo consolo com que você tem sido consolada, você vai consolar milhares de milhares. Porque a mesma dor com que você sofre e chora, vai ser o consolo para outras que sofrem e choram. E você pode dizer, mas pastora, é porque eu vou estar completamente sarada? Não! Vai chorando, vai gemendo, mas vai sarando ainda assim. Não vai estar pronto não, minha irmã, vai estar pronto só no céu. Mas se um ao outro ajudou, se um ao outro ajudou. O Deus
Deus de pele, o Deus que se manifesta através da sua pele, o Deus que se manifesta através da sua vida. Gente cura gente, gente que sara gente, gente que resgata gente. E a pergunta do Espírito Santo para você é: você quer ser uma resgatadora? Eu posso contar com você para resgatar mulheres na sua história, mulheres na sua casa, para resgatar os seus filhos, para resgatar o seu marido. Eu posso contar com você para resgatar a sua vizinha. Eu posso contar com você para resgatar as pessoas da sua igreja. Sabe, essa coisa de você ser tão dura, tão fria com as pessoas da igreja, que nós possamos nos importar mais umas com as outras, ser Deus de pele umas para as outras. Comece a orar agora, enquanto o louvor adora ao Senhor. O resgatador Boaz está aqui. Escuta, 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 escuta. Irmãs, meu Deus, chego a estar arrepiada aqui. Jesus, o que sobrou para você? Queridos, para Noemi sobrou uma nora, mas para aquela nora sobrou uma sogra já velha. O que sobrou para você? O que sobrou para você? Talvez você perdeu tudo. Sobrou só o meu filho, sobrou só o meu casamento, sobrou só esse emprego, sobrou só essa discípula, sobrou só a minha igreja local, só sobrou a minha igreja local, sobrou que nem igreja eu tenho, sobrou nada para mim. O que é que sobrou para você? Se você tiver o espírito do resgatador, ouça isso, se você tiver o espírito do resgatador e fazer o seu melhor com aquilo que te sobrou, ah, Deus! O problema é você não deixar a orfandade olhar para isso como se fosse um nada, um resto, um lixo. Te sobrou essa cidade. Poderá vir alguma coisa boa de Marabá. Deus, o que te sobrou no meio da calamidade, minha irmã? Ah, pastora, sobrou a minha vida, eu só tenho a minha vida, mas nada restou. Se você receber o espírito do resgatador, você vai fazer um melhor, você vai dar um melhor para essa vida, que seja você mesma. Você vai começar a investir em você. Você vai começar a cuidar de você. Você vai começar a investir na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Eu não sei o que te sobrou, mas se você der o seu melhor, Ruth falou para Noemi: eu vou te dar a minha vida, eu vou te dar a mim mesma. Noemi, eu vou te dar a mim mesma, sogra. O teu Deus é
o meu Deus. A tua vida agora vai ser a minha vida. Eu vou te dar o melhor, eu vou te fazer o melhor, eu vou te sustentar na sua velhice, eu vou cuidar de você até a morte. Eu posso até passar fome, mas eu não vou deixar você passar fome. Eu vou cuidar de você até o fim. Eu vou ser a tua resgatadora. Eu vou ser melhor do que 7 filhos para você. Eu vou ser melhor do que o seu marido. Eu vou estar com você até o fim. Ah, se você tiver esse espírito de resgatador, ouça bem o que vai acontecer com você. Virá sobre você a renovação da vida, o consolo na velhice. Você será amada, e o que você tiver vai ser melhor do que tudo aquilo que você perdeu. Aliás, vai ser 7 vezes melhor do que tudo aquilo que você perdeu. Aleluia! Aleluia! Não temerei Da calamidade da nossa história, irmãs. Ele está nas entrelinhas da nossa história. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece. Venha pra frente, vem, eu não aguento, sai do seu lugar, vem. Começa a falar pra Ele: Senhor, é aqui, Senhor. Ó, só me sobrou isso. Entrega para Ele, levanta as suas mãos, entrega. Ó, só sobrou isso daqui, Deus. Só sobrou isso daqui, Senhor. Poderá vir alguma coisa boa disso daqui, Pai. Só sobrou isso, Deus. Eu não tenho mais nada, Senhor. Será que você pode mudar a minha sorte? Será que você pode fazer algo maravilhoso? Será que o Senhor pode resgatar a minha geração através disso que me sobrou? O Deus que não desperdiça sobras, o Deus que está nas entrelinhas da nossa história. Vai, igreja, suba, suba, suba.
O que você tem é suficiente. O que você tem é suficiente, sim. O que você tem é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua insuficiência, diz o Senhor. Oh, onde estiver, clamar pela glória, é suficiente. a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele é o Deus de toda esperança, minha irmã. Nós cansamos, nós muitas vezes nos desesperamos, nos desesperançamos, perdemos a esperança. Mas Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda esperança. E eu falei, Senhor, mas do resto, pode vir alguma coisa do resto? Parece que a minha vida acabou. Parece que não tem mais história. Parece que eu perdi o chão. Tudo que eu esperava, os meus sonhos, os meus planos foram por água abaixo. Senhor, pode vir alguma coisa boa da minha história? Ele diz assim, pode sim. Porque eu pego o que não presta. Eu pego o resto que servia para ser jogado fora, desprezado, anulado. Eu pego o improvável para fazer algo novo. Sabe por quê, irmãs? Ouça, sabe por quê? Porque quando você estiver lá desfrutando das glórias, você saiba que não poderia ter sido de você que alguma coisa boa poderia ter saído. É para a glória dele, é para a honra dele, é para que todos saibam que há um Deus em Marabá. Levanta suas mãos, fale para ele, Senhor, pode tecer, pode bordar. Será que você pode ver esse bordado? Eu posso ver esse bordado. Ele é nítido. Deixa ele tecer essa história linda de amor, de resgate. Tenha esperança, calma. Calma. Nada vai ser jogado fora. Nada vai ser desperdiçado. Ele está nas entrelinhas da sua história, minha irmã. Calma. Não é o fim, não. Não é, não. Uma história linda Ele tem para você. Não é que Ele tem, Ele está escrevendo já. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor derrame sobre nós do Espírito do resgatador e resgata em nós, resgata através de nós, que sejamos marcadas nessa manhã debaixo desse manto profético, mulheres resgatadas, mas que resgatarão milhares de milhares pelo amor, pelo amor.
Deus se importa com você. Deus ama você. Talvez você não tenha dimensão do quanto Ele se importa e do quanto Ele ama você. E através disso, você vai passar a amar a pessoa que está do seu lado, a se importar com ela, a ser Deus de pele na vida da sua irmã, por onde você for. Amém.